irmão, minha irmã, mais uma vez preparamos e apresentamos para você o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco, obrigado por fazer parte dessa nossa grande e bela família. Bebendo da fonte, vamos visitar um texto de São Lucas, onde aprendemos mais uma vez de Jesus qual é a nossa postura diante de Deus. A do fariseu ou a do publicano? O Senhor haverá de nos ensinar o caminho. No coração deste tempo, vamos falar ainda um pouco do Sínodo para a Amazônia que está terminando neste domingo. E vamos continuar rezando pelo Papa e por aquilo que o Papa haverá de oferecer à Igreja depois do Sínodo. Uma igreja em caminho, vamos conhecer as atividades da nossa Igreja Diocesana e partilhar as alegrias da história que temos feito com Deus e por causa dele. Fique conosco, o programa está apenas começando. Bebendo da fonte, meu irmão, minha irmã, vamos mais uma vez mergulhar no mistério da Sagrada Escritura e permitir que Jesus fale ao nosso coração, ilumine a nossa vida, nos indique os caminhos que a fé nos quer ajudar a construir e a percorrer neste mundo. Vamos ler o texto de Lucas, Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, sê propício para mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não. Com efeito, todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Meu irmão, minha irmã, estamos diante deste belo texto de São Lucas, onde aprendemos mais uma vez com Jesus exatamente como olhar e entender o mistério da salvação, da justificação. É importante nós termos presente esta palavra do Senhor logo no princípio. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou a parábola. Aqui já estamos então, digamos assim, diante da intenção de Jesus, que é exatamente mostrar por onde nós precisamos entender o mistério da justificação. E aí, Jesus conta a parábola desses 2 que vão ao templo para rezar. Um era fariseu, portanto, conhecedor da lei, amigo dos preceitos da lei, gente que de fato queria levar a sério aquilo que estava escrito na lei, as observâncias, as prescrições legais acerca do cumprimento da religião. E o outro era um publicano, um pecador, alguém que de fato era reconhecido como tal, alguém cuja vida estava marcada assim pelo pecado. Ali estamos diante de 2 formas de orar.
e ao mesmo tempo duas perspectivas de Deus e da salvação. Por um lado, temos um fariseu que apresenta a Deus as suas obras. Interessante perceber que aqui na oração do fariseu, ele é o sujeito da sua oração. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu pago o dízimo de toda a minha renda, eu te agradeço porque eu não sou como os outros. Aqui estamos diante de um homem que põe diante de Deus a sua lista de boas obras, como quem pode assim pedir ou exigir de Deus alguma coisa. Do outro lado, nos encontramos com um publicano, diz o texto, que nem se atrevia a levantar os olhos, mas batia no peito e pedia o favor, a misericórdia de Deus sobre ele que era pecador. Podemos dizer que o sujeito aqui da oração do publicano é Deus, invocado como misericórdia. Deus é misericórdia, então que Ele tenha compaixão de mim. Poderia ser a oração que de fato o publicano faz, colocando Deus como aquele que é o sujeito das suas palavras e da sua oração. Aqui estamos diante, meu irmão, minha irmã, de duas perspectivas de Deus, de dois olhares sobre Deus. De um lado, um Deus que nos manda fazer as coisas e porque as fizemos, então podemos dialogar com Ele como quem tem algo a exigir ou a pedir. De outro lado, o ser humano que se coloca sempre numa atitude de pequenez, de humildade, de indignidade, de incompetência e se põe diante de Deus como aquele a quem, digamos, com grande necessidade de misericórdia, suplica alguma coisa. Aqui estamos diante da questão importante que tocou também a história do cristianismo e da teologia, que é a questão da salvação. Afinal, nós nos salvamos pelas obras boas que fazemos ou nos salvamos pela fé em Jesus Cristo? A salvação é alguma coisa que nós nos tornamos merecedores dela porque fizemos isto ou aquilo, ou a salvação é um dom que nós recebemos mediante a fé que colocamos na direção de Deus? Aqui, portanto, precisamos retomar esta reflexão a fim de que nos coloquemos no lugar certo. Qual é a relação fecunda e correta entre as boas obras e a fé? São Paulo vai tratar disso muito bem, sobretudo na carta aos Gálatas e na carta aos Romanos, onde Paulo vai insistir exatamente nisto, de que a salvação não vem da lei, não vem da prática da lei, mas a salvação vem da fé em Jesus Cristo. É dom gratuito. Aqui estamos diante, portanto, do apóstolo que ele mesmo, fazendo a experiência da misericórdia e ele mesmo dando-se, a partir da fé em Jesus, a boa obra, ele mesmo consegue nos ensinar acerca disto. A salvação é dom de Deus pela fé em Jesus Cristo. Por outro lado, precisamos também aprender bem qual seja o ensinamento de Tiago na sua carta, quando diz que a fé sem obras é morta. Aqui precisamos retomar exatamente o que seja o nosso batismo. O nosso batismo significa uma opção explícita por Jesus Cristo, um revestir-nos de Cristo, de modo que exatamente na minha natureza humana, pela graça que Deus me oferece no batismo, eu possa tomar como minha aquela configuração humana e espiritual do próprio Cristo. De modo que, acolhendo Cristo, eu queira, como lembra Paulo também, atingir a estatura de Cristo.
de modo que a minha humanidade se veja imersa no mistério da humanidade do Verbo. E aí entendemos que de fato há uma relação, sim, bonita e fecunda entre fé e obras. Aí eu entendo que porque escolhi para mim o caminho de Cristo, porque me revesti de Cristo, então na minha vida, na minha humanidade, vão aparecer as obras de Cristo. E aí percebemos que as nossas boas obras não são elas que causam a nossa salvação, ou, entre aspas, que compram a nossa salvação, mas as nossas boas obras são consequência e fruto da nossa opção por Jesus. Porque somos de Cristo, porque somos revestidos de Cristo, nós também tomamos para nós a boa obra, o bom trabalho de Cristo. E assim, as boas obras, então, são fruto e não causa da minha salvação. Porque eu sou salvo, e esta é a certeza que nós temos pela fé. Porque eu sou salvo, então eu produzo a boa obra daqueles que pertencem a Deus. As boas obras, portanto, expressam a minha identidade. Por isso que a má obra ou o pecado está na contramão da minha opção de fé. O pecado não combina com quem fez a opção por Jesus. Não combina com quem revestiu-se de Cristo. Desses se esperam as boas obras que nos identifiquem como de Cristo. Então esteja atento a isso, meu irmão, minha irmã. É importante que tomemos de fato o lugar aqui do publicano, que sempre precisa, ele e nós, de misericórdia. Somos pequenos, miseráveis, incapazes, mas a graça de Deus que age em nós, o Deus por quem nós optamos na fé e pelo batismo, esse Deus nos capacita para, sendo dele, fazermos a sua boa obra. E esta nossa boa obra não será algo que vamos utilizar para exigir algo de Deus, mas porque somos dele, participamos das obras do reino. As boas obras, portanto, não causam a salvação, mas as boas obras são exatamente efeito da salvação que eu já acolhi na minha vida pela fé e pelo batismo. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, estamos avançando para o final do mês de outubro, mês missionário extraordinário. Estamos avançando para, nesse domingo, o encerramento do Sínodo para a Pan-Amazônia, que está acontecendo no Vaticano, junto do Papa Francisco. E queria mais uma vez com você voltar a este belo evento da nossa igreja, que põe os ouvidos e os olhos e o coração do Papa Francisco sobre esta região bonita e bendita do nosso planeta, que é a Pan-Amazônia. Importante recordar que já houve outros sínodos para outras regiões do mundo. Já houve sínodo para a África, para a Oceania, para o Oriente Médio. Enfim, os sínodos especiais, como é o caso deste para a Amazônia, eles acontecem de tempos em tempos, segundo a vontade e o critério do Papa. Então estamos encerrando este belo momento de escuta, de caminho feito junto com todos aqueles que estavam ali naquela assembleia sinodal, juntamente com o Papa. Sínodo significa exatamente isso, caminhar juntos, falando, partilhando, discutindo o que interessa àquele grupo que está ali. No final deste sínodo, queremos exatamente agora, e mais ainda, rezar pelo Papa, que certamente ouviu muitas coisas belas. Também pôde conhecer muito da realidade pastoral difícil, desafiadora da Amazônia, para além daquilo que ele já sabia. Pôde também sentir quais são os desejos, os anseios que estão no coração dos pastores, dos religiosos e religiosas, dos leigos e leigas, dos indígenas que vivem ali naquelas terras. O sínodo não decide nada nele mesmo. O sínodo não é uma instância de decisão para nada. O sínodo é o lugar da escuta, a fim de que o Papa, então, conhecendo com profundidade, reconhecendo aquela região, no caso a Amazônia, como também um lugar onde é preciso anunciar explicitamente Jesus Cristo e a partir da fé, do batismo e do compromisso, ali se fazer também uma bela história com Deus, assim como tem sido feito até aqui, e o que se quer é exatamente avançar nos meios e nos modos de evangelizar frutuosamente aquela gente. Agora é hora então de o Papa recolher tudo isto, tudo aquilo que foi vivido, partilhado, sentido, tudo aquilo que foi trazido à luz a partir da palavra de Deus, a partir da colegialidade, a partir da oração. O Papa recolhe todo esse belo material, toda esta bela história, a fim de que agora, podendo voltar a isto, o Papa então possa discernir, à luz do Espírito Santo, aquilo de que a Amazônia precisa como caminhos novos para a evangelização daquele ambiente. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero convidar você, mais uma vez, com insistência, quero convidar você para rezar para que o Papa Francisco, escutando com docilidade o Espírito Santo que falou durante a Assembleia, que fala ao coração dele como o pastor da nossa igreja, que nessa docilidade o Papa possa de fato, com coragem, com profetismo, com fidelidade à igreja, à tradição e a todo o patrimônio bonito da igreja, da qual ele é o primeiro guardião e o primeiro pastor, que ele possa então exatamente ajudar-nos a encontrar caminhos para um novo relance de evangelização neste belo patrimônio da humanidade que é a Amazônia. Aqui não se trata nem de dizer e nem de concluir o que nós pensamos que será. A decisão
não é nossa, não é minha, não é sua. A nós, como corpo da igreja, cabe-nos rezar para que aquele que preside a nossa igreja possa exatamente fazer os discernimentos de que a nossa igreja na Amazônia precisa. Convido você a rezar. É preciso que nós acreditemos muito mais no Espírito Santo do que tenhamos medo de algum erro que possa acontecer. A fé no Espírito Santo precisa ser maior do que o medo de errar. Isso aqui é muito importante. Rezemos então pelo Papa, para que no tempo oportuno, quando estas reflexões estiverem bem alicerçadas e tiverem sido bem guardadas no seu coração de pastor, então ele possa oferecer à igreja, como acontece após o sínodo, a sua exortação pós-sinodal, que nos ajude a olhar e a evangelizar a Amazônia a partir da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e o único Salvador, e assim possamos crescer na capacidade de semear sempre mais sementes novas e fecundas naquelas terras. Quero partilhar com você ainda um pequeno trecho da mensagem que o Papa Francisco escreveu por ocasião do Dia Mundial das Missões, que celebramos no último domingo. Ali, o Papa faz menção, sim, a esta feliz coincidência entre o mês missionário extraordinário e o sínodo especial sobre as igrejas da Amazônia. Ali o Papa Francisco faz menção a um belo texto do Papa Bento XVI, aqui no Brasil, em 2007, quando da abertura da Assembleia de Aparecida. E essas palavras do Papa Bento XVI ajudam, sem dúvida alguma, a nos assentar acerca da nossa missão, da missão da igreja ali naquele belo território da Amazônia, como também em outros tantos lugares onde precisamos, de fato, inculturar a fé cristã, de modo que a partir de Jesus se faça a história dos homens e mulheres, a história do cuidado, a história dos valores, a história da vida de cada dia, mas tendo como critério fundamental e fundante Jesus Cristo, o seu reino, o seu evangelho, a sua salvação. Então, o Papa Francisco recorda para nós essas palavras bonitas e oportunas do encontro de bispos latino-americanos aqui no Brasil, em Aparecida, em 2007. Palavras do Papa Bento XVI. O que significou a aceitação da fé cristã para os povos da América Latina e do Caribe? Pergunta o Papa. Para eles, significou conhecer e acolher Cristo, o Deus desconhecido que os seus antepassados, sem o saber, buscavam nas suas ricas tradições religiosas. Cristo era o Salvador que esperavam silenciosamente. Significou também ter recebido com as águas do batismo a vida divina que fez deles filhos de Deus por adoção. Ter recebido também o Espírito Santo que veio fecundar as suas culturas, purificando-as e desenvolvendo os numerosos germes e sementes que o Verbo encarnado tinha lançado nelas, orientando-as assim pelos caminhos do Evangelho. O Verbo de Deus, fazendo-se carne em Jesus Cristo, fez-se também história e cultura. A utopia de voltar a dar vida às religiões pré-colombianas, separando-as de Cristo e da Igreja Universal, não seria um progresso, ensina o Papa Bento XVI, mas uma regressão. Na realidade,
seria uma involução para um momento histórico ancorado no passado. Meu irmão, minha irmã, aqui percebemos a profundidade das palavras do Papa Bento XVI. Assim como o Antigo Testamento pode ser lido e visto, como lembra a Dei Verbum do Vaticano II, como uma revelação ainda incompleta e imperfeita na direção de Cristo, também podemos perceber, sem grandes dificuldades, que aquelas culturas que se construíram antes da fé em Cristo, também ali certamente havia germes e sementes do Verbo encarnado. Ali havia, sim, sementes, valores, elementos que apontam para a beleza, a grandeza, a superioridade de Cristo e da fé. E agora é preciso então que essas culturas imersas no mistério de Cristo pela via da evangelização possam perceber que fizeram um caminho que os conduziu a Cristo, à perfeição de Cristo, à revelação de Cristo, ao ponto máximo da perfeição que Cristo de fato nos revela. Isso é importante para nós não perdermos de vista exatamente todo o empenho e toda a fadiga missionária. Anunciamos Jesus Cristo para que nele todos os povos tenham vida. E cada povo perceba que de fato em Jesus estão todos os elementos humanos que nós e toda a cultura precisamos para dizer que ali está a medida justa de humanidade, de sentimentos, de valores que todo ser humano precisa conhecer e aderir. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho, meu irmão, minha irmã, Deus nos concede a sua graça, que nos faz avançar no caminho da história, fazendo história entre nós com Ele, fazendo história perpassada pelos valores do Evangelho, porque nos encontramos com o Senhor Jesus e nos deixamos converter na direção dele, então olhamos para as pessoas, para a realidade, para a natureza, para o planeta e queremos julgar, enxergar tudo a partir de Deus. Por isso é muito bom que nós possamos levantar nossos braços, nossos corações com alegria e com júbilo para reconhecer o quanto Deus fez em nós, o quanto Deus faz por nós e como é bela a história que fazemos com Ele e por causa dele. Quero convidar você, então, para partilhar conosco das nossas alegrias, seja tomando parte nelas, se você mora aqui na nossa Diocese de Divinópolis, seja rezando por nós, você que está mais distante, e a sua prece haverá de dar ainda mais qualidade, beleza e espiritualidade ao que nós fazemos por aqui. Então, nesses dias estamos vivendo novenas de santos muito queridos ao nosso povo, né? Estamos vivendo a novena de São Judas Tadeu, então um grande abraço às comunidades que têm São Judas Tadeu como padroeiro. Também estamos vivendo a novena de Santo Antônio de Santana Galvão, então também um abraço aqui ao nosso santuário diocesano dedicado a este santo e a todos aqueles que se empenham ali na vivência da fé, também nos compromissos
com o mundo na construção daquele belo santuário. E quero também me alegrar exatamente com o nosso grupo de candidatos ao diaconato permanente. Esse grupo vai se encontrar neste domingo, dia 27, e os candidatos virão nesse domingo com as suas esposas, para que assim possamos partilhar ainda um pouco mais esse belo ministério na igreja, o diaconato permanente. Queremos conversar também um pouco com as esposas, fazer com elas também um caminho de compreensão deste ministério para o qual os seus maridos estão fazendo um caminho de possível ascensão, então, a este primeiro grau do sacramento da ordem. Mas esse passo não pode ser dado sem a compreensão, sem o apoio, sem o consentimento das esposas. Por isso, mais uma vez, nos encontramos com os candidatos e suas esposas nesse domingo, dia 27 de outubro, aqui em Divinópolis. Também queremos, com alegria, partilhar os 39 anos da congregação de São Bento Mene, das Irmãs Hospitaleiras, aqui em Divinópolis, que cuidam desta casa de saúde mental, que é a Clínica São Bento Mene. Vamos celebrar com as religiosas que estão ali, para celebrar o seu carisma, a sua doação, a sua alegria ao serviço pelos irmãos que sofrem hoje doenças mentais as mais diversas. Nos alegramos com elas e nos unimos a elas na celebração destes 39 anos da Clínica São Bento Mene, aqui em Divinópolis. Reze conosco, reze por nós e nos comprometemos também a rezar por vocês. Uma igreja em caminho. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.